Maravilha. Maravilha. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11. Irmão, me dá minha Bíblia aqui, irmão. Eu só não trouxe a Bíblia para cá, né, para perto de mim. Que legal. Não leu lá as recomendações no início do culto, né? Desculpa aí, pastor. Não faz mais crente como antigamente. Lucas, Evangelho de Lucas 2, versículos 10 e 11. Olha que joia. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esse anúncio dos anjos aos pastores anuncia o que a gente pode chamar de conteúdo objetivo do Evangelho. Há uma grande confusão sobre o que seja o Evangelho. O Evangelho, ele não é aquilo que o Evangelho faz. A gente confunde o que seja o Evangelho para o resultado do Evangelho. Quando a gente fala no ganho da salvação, quando a gente fala na transformação de Deus, quando a gente fala nas bênçãos de conhecer o Senhor, todas essas coisas são resultado do Evangelho, mas não são essencialmente o Evangelho. O Evangelho, como disse o anjo aos pastores, não é uma coisa. Na verdade, a melhor pergunta não era o que é o Evangelho, mas quem é o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus. Ele é a boa notícia. Ele é o Evangelho. É a vida de Cristo que seja o conteúdo objetivo do Evangelho. Desde lá no Antigo Testamento se fala sobre o Evangelho. A palavra Evangelho, ela não é veterotestamentária, ela é própria do Novo Testamento. Contudo, todo o Antigo Testamento fala do Evangelho. Prepara para o Evangelho. Quando o homem pecou e ele precisou de remissão, Deus profetiza. Foi a primeira profecia messiânica, a primeira menção ao Evangelho. Quando o pai disse, vai nascer da mulher aquele que vai pisar a cabeça da serpente, anunciando a vinda do tal Evangelho. Quando as tribos começaram a se reunir e Deus estabeleceu que o relacionamento com ele seria através do sacrifício de um cordeiro, sem defeito, sem mácula, sem nenhuma mancha, e esse cordeiro faria o trabalho de remissão de pecados, ele estava falando do Evangelho, da vinda do Evangelho. O Evangelho foi anunciado, prenunciado, através de todo o Antigo Testamento, e se tornou verdade através da manifestação corpórea de Cristo Jesus. Conhecer o Evangelho não é conhecer uma informação, daí a grande confusão. Muita gente pensa que conhece o Evangelho e sabe o que é o Evangelho, mas se engana, porque, na verdade, ela conhece uma informação sobre o Evangelho, não o Evangelho. Se você perguntar sobre Jesus a qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que tem um relacionamento pessoal com Cristo, é muito provável que ele te dê uma resposta teologicamente correta. Jesus é o Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Jesus foi aquele que se entregou na cruz em meu lugar. Jesus é aquele que veio nos dar acesso a Deus de novo. Jesus é aquele que veio salvar a humanidade. Tudo isso é verdade. Mas não é a realidade do Evangelho. Essa é a informação. Conhecer a informação do Evangelho é diferente de conhecer o
evangelho. O evangelho é uma pessoa, como eu disse. O evangelho é Cristo Jesus. E conhecer o evangelho é se relacionar com Cristo Jesus. Esse é o grande desafio. Amados, a cada semana nós vamos falando sobre o evangelho. E eu vou fazer uma introdução falando sobre o que seja o evangelho, para depois a gente pensar junto e refletir junto sobre as características do evangelho ou sobre os fundamentos do evangelho. Feita essa introdução, eu gostaria de pensar com você sobre o primeiro fundamento do evangelho, que seja desconstruir para edificar. Não é possível conhecer o evangelho, me relacionar com o evangelho, desfrutar da riqueza do evangelho, sem a desconstrução de tudo que sou e de tudo que fui constituído, ou como eu fui constituído. Possuir o evangelho, ter um relacionamento com o evangelho, é a mais genial possibilidade de vida para o ser humano. É o que pode libertar a gente, é o que pode levar a gente para um outro patamar. Cristo em nós, evangelho em nós, esperança da glória. Imagine toda a riqueza, toda a transformação, toda a graça e todo o poder de Deus na sua vida é oriundo de uma experiência sua com o evangelho de Cristo. Hoje pela manhã estávamos numa reunião e eu ouvi um irmão falando uma coisa muito preciosa. Ele disse que há problemas na vida humana, há problemas nos homens que os psicólogos não vão conseguir resolver, que os coachings não vão conseguir resolver, que as medicações não vão conseguir resolver. Há problemas que só o evangelho proporciona solução. O evangelho transforma famílias, o evangelho transforma casamentos, o evangelho transforma problemas da alma, o evangelho muda a vida das pessoas, é a grande boa nova. Cristo em nós, esperança da glória. Aquilo que em outro momento Paulo chama de plenitude de todos os tempos. É o evangelho, é a glória de Cristo visível, palpável e habitando entre nós. Talvez você me pergunte, Alexandre, como eu posso desfrutar do evangelho? Como eu posso sair do campo da informação intelectual para o campo do relacionamento com o evangelho? Como eu faço para que eu seja mais do que como o Tiago diz, um espectador distraído que escuta e que esquece o que ouviu logo depois? Como eu faço para encarnar o evangelho, para tê-lo dentro de mim, para tê-lo no meu cotidiano, para tê-lo na minha vida? Eu vou desafiar você a abrir de novo a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 e 26. Você vem comigo? Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser andar comigo, se alguém quiser viver comigo, se alguém quiser se relacionar comigo, se alguém quiser o meu evangelho, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Só até aí. O segredo fundamental de conhecer o evangelho é a disposição para perder a sua vida. É muito provável que você tenha acreditado que aqueles que perdem a vida pelo evangelho são os pastores que abandonam suas profissões, os lugares onde nasceram, o relacionamento dos seus parentes e vão para outros lugares. São os missionários que muitas vezes abandonam até a estrutura social onde vivem para ir para outros países e outros lugares do mundo. São pessoas que abdicaram de tudo ao seu redor. Esses são aqueles que perderam a vida pelo evangelho. Todos os outros não, estão no outro nível de evangelho. Isso é uma constituição religiosa.
mas não é o propósito de Deus. Não há possibilidade de encarnar o evangelho, de ter uma vida intensa com Deus sem perder tudo por ele. Aquele que quiser guardar e salvar a sua vida, esse vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por mim, por amor de mim, esse vai achá-la. Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, deve renunciar a tudo quanto possui. Jesus não estava brincando. Jesus não estava usando uma linguagem simbólica para falar. Não era uma parábola. Ele estava falando com exatidão. A renúncia de todas as coisas é passo fundamental para a construção do evangelho. Para você escolher que tipo de religioso ou de crente você quer ser. Se você quer ser de fato apenas um religioso, se você pretende ser apenas um evangélico, meu negócio não é ter um compromisso com Jesus, Alexandre. Eu quero apenas frequentar cultos, quero escutar mensagens que me façam me sentir melhor. Quero ser abençoado, quero ser curado, quero a minha casa abençoada. Eu só vou ficar por aqui à margem. Muita gente o faz. Muita gente decide assim. Não é o ideal, não é o propósito de Deus, não é o que eu quero para mim, não é o que eu gostaria para você. Mas se for essa a sua escolha, talvez seja essa uma liberdade que você tem. Mas o desafio de Deus para a sua vida é que você encarne o evangelho, para que você o tenha dentro de si. E não há outra alternativa, senão a de renunciar a tudo quanto possui. Negar-se a si mesmo é o ponto de partida. Existe um critério evolutivo no processo de adentrar ao evangelho, a andar com Cristo, a se relacionar com o evangelho e tê-lo dentro de si. O primeiro critério é negar-se a si mesmo. Falamos disso já há algum tempo, aprendi com um irmão querido sobre isso. O si mesmo, muitas vezes a gente fica achando que é o que nós somos, que é o que temos. Eu tenho que negar a tudo que eu sou. Eu tenho que negar a tudo que eu gosto, a tudo que eu quero. Mas, na verdade, não é bem assim. O si mesmo são as coisas que foram construídas no seu caráter e no seu temperamento, que não constituem aquilo que você é de verdade. Entendam o que eu quero dizer. Você tem uma constituição divina. Você tem uma constituição espiritual. Eu quero dizer a você que você não passou a existir quando seu pai e sua mãe tiveram um relacionamento sexual e o embrião foi fecundado e aquele ser começou a se formar. Muito antes disso. A Bíblia deixa a gente claro que antes da fundação do mundo, ele já te conhecia, sabia quem você era. A Bíblia tem um salmo que diz que quando você era ainda uma massa sem forma, o Senhor já conhecia cada um dos seus dias. Salmo 86 diz que ele conhecia cada um dos seus dias. Ele sabe exatamente quem somos muito antes dos nossos pais e muito antes da nossa família. O que eu estou querendo dizer é que você tem uma constituição divina. Quero dizer, o Senhor sonhou com você. Ele planejou a sua vida. Ele planejou a quem você seria. Deus tem um sonho para mim e planos para mim. Ele tem uma constituição, ao Alexandre de Deus. Mas também existe o Alexandre social, familiar. Aquele que é fruto do óvulo fecundado. Aquele que nasceu em uma constituição familiar. E esse Alexandre de Deus começou a receber várias características que não eram aquelas que Deus quis colocar. Um monte de características que a gente começou a acreditar que nós somos aquilo. Nós somos iracundos, como todo mundo da nossa família. Nós somos... carregamos aqueles pecados mais ou menos familiares. Nós somos igual papai, igual mamãe, igual titio. Lá em casa, todo mundo é assim. Já ouviu frases assim? Esse é o si mesmo. É a constituição social também. Dependendo do lugar onde você nasceu, dependendo do lugar onde você cresceu, onde você viveu a sua adolescência, você foi absorvendo características que se incorporaram ao seu caráter e fizeram de você quem você pensa ser. Esse é o si mesmo. Mais ou menos como uma selfie. Se você tirar uma selfie e mostrar a selfie, você pode dizer a um amigo, esse aqui sou eu, é quem eu sou. Mas, na verdade, não. Aquilo ali é só uma imagem sua. É uma selfie. É só uma foto. O si mesmo é a mesma coisa. Não é o que você é, mas é uma expressão que foi aglutinando características e informações. Quando o Senhor Jesus diz que você deve renunciar a si mesmo, ele não está dizendo que você vai renunciar àquilo que você é, mas o si mesmo. Aquilo que foi incorporado a você, que não é exatamente o que você é.
Aquele que quiser vir após mim deve aprender a desconstruir. O problema é que a gente gosta do si mesmo. O problema é que a gente gosta de parecer com mamãe, com papai. Às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente. Em algum lugar, a gente se pega sendo igualzinho todo mundo da nossa casa. A gente quer repetir a história. E o evangelho implica no desligamento dessa Constituição para uma religação com uma outra Constituição. A Constituição primária, a Constituição antes da fundação do mundo, aquilo que eu nasci para ser, o sonho de Deus a meu respeito, o homem ou a mulher que Deus planejou. Aquele que não renunciar a si mesmo não pode ser o que Deus planejou, o que eu sonhei para você. Não vai acompanhar o evangelho, não vai viver o evangelho. Renunciar a si mesmo. Em segundo lugar, tomar a sua cruz. Tomar a cruz é aceitar um caminho de morte. Há quem diga e quem pense que tomar a cruz é enfrentar problemas da vida. Tomar a cruz é enfrentar tribulações e angústias. Tomar a cruz é enfrentar desafios. Minha cruz é o meu patrão, minha cruz é o meu emprego, minha cruz é a minha sogra, minha cruz é a sua cruz e a sua morte. Se Jesus estivesse falando com brasileiros hoje, ele não diria cruz. Ele diria, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, mande fazer o seu caixão e me siga. Me siga com o seu caixão, porque andar comigo é optar pela sua morte para viver a minha vida. É perder para ganhar. Quem quiser vir após mim deve aceitar ser uma outra pessoa a partir da morte dessa pessoa. Tomar a cruz, fazer um caixão para si, assumir o desafio de morrer, de deixar de ser quem você originalmente é. Tomar a cruz é aceitar esse desafio e essa proposta. Todas as resistências à construção divina na sua vida são oriundas da sua vida atual. Aceite morrer. Se entregue para morrer. Dê a sua vida a Cristo, para que Ele possa seguir você. O último passo é negar-se a si mesmo, tomar a cruz em último lugar, é seguir a Jesus. Objetivamente querer andar com Ele. Objetivamente desejar ser como Ele. Objetivamente imitar os seus passos. Objetivamente repetir as suas práticas. Tudo que Jesus fez para que fosse modelo. Tudo que Jesus fez para que fosse caminho. Ele disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Esse é o desafio para mim e para você. Se você quer o evangelho em você, você precisa assumir o desafio de repetir Jesus, de repetir as práticas de Jesus, de repetir as decisões de Jesus e as escolhas de Jesus na sua história e na sua vida. Nada disso é fácil. Nada disso é simples. Nada disso é possível à nossa própria carne. Existem alguns processos que eu gostaria de animar você a ter. O primeiro deles, se você perguntar, Alexandre, como eu faço essas coisas, como eu consigo essa desconstrução? Em primeiro lugar, você deve cavar dentro de si. Uma vez Jesus estava com os discípulos e ele começou a ser arguído sobre o desafio de perder a vida. Ele fala que ia morrer, Pedro o adverte para que isso não acontecesse, ele repreende Pedro e ele diz, olha, não tenta viver uma vida diferente da que eu proponho. Não tenta proteger sua vida, guardar a sua vida. E ele aí adverte, quem quiser construir, quem quiser praticar aquilo que eu mando é comparado a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Porque tentar construir os meus ensinos sobre areia, ela vai cair, ela vai ser destruída. É como uma casa construída sobre areia. O que Jesus queria dizer era assim, andar comigo sem fundamento é estar despreparado para a vida. Você não vai suportar. Então, se você quer desconstruir, a primeira coisa é construir fundamento. Se você quer abandonar a sua outra maneira de viver, a recomendação é cavar dentro do seu coração, dentro da sua história, dentro da sua vida, até encontrar quem você é de verdade. Eu quero que você entenda o que eu estou querendo dizer.
Nós não somos verdadeiros. O mundo não é verdadeiro. As pessoas não são de verdade. A gente é mais ou menos um holograma uns para os outros. A gente tenta mostrar algo que a gente não é. A maior parte das pessoas, e para não dizer todas, se esforçam muito para construir uma imagem e uma capa daquilo que não são. A gente constrói uma espiritualidade que não se concretiza, não se realiza, não é verdade. A gente constrói uma santidade que também não é verdadeira. A gente constrói um sucesso profissional. A gente está vivendo no mundo, hoje em dia, das redes sociais. E as redes sociais é a proclamação da mentira. É uma alegria mentirosa, é uma vida de sucesso mentirosa, é um sucesso profissional mentiroso. Quando há pouco tempo, o Sérgio, compartilhei uma mensagem do Sérgio pregando e falando do absurdo de um pastor ministrando uma live e aí briga com a mulher, bate na mulher e depois volta para a live e diz: a paz de Cristo seja sobre vocês. O problema é que isso ficou normal. Há uma distância entre a alegria demonstrada nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, na Facebook e qualquer outra rede social, para aquela que existe dentro de nós. Você está chorando, angustiado, entristecido, mas seca rapidamente a lágrima, faz uma maquiagem, faz uma selfie para mostrar o que não é. Isso é só uma expressão do que sempre houve, do que sempre existiu. O homem não passou a ser falso a partir do advento da rede social. A gente sempre tentou mostrar, a gente usa um perfume para ter um cheiro que não é o nosso. A gente usa uma roupa para aparentar uma coisa que não é a nossa. Muita gente vive num nível mais intenso, outros em nível menos, mas de alguma maneira todos nós precisamos, para ser aceitos na sociedade, construir uma imagem. Bom, a notícia para você é que com Deus isso não existe. Boa parte da desconstrução significa desfazer todo esse embrulho psicológico, emocional, espiritual que a gente tem. Desfazer toda essa aparência. Porque Deus não se relaciona com o que parece ser. Ele só se relaciona com o que é. Ele se relaciona com um ser de verdade. Por que já me perguntaram, por que é que Deus escolhe Jacó e não Esaú? Esaú parece ser o mais adequado, mas ele se escolhe Jacó, o enganador, o que fazia tudo errado. Talvez fosse, porque Jacó não era o filho adequado que parecia ser, que a história demonstra ser. Talvez a inadequação de Jacó fosse mais verdade, mais verdadeira do que a aparente adequação e perfeição de Esaú. Bom, Deus não espera que você seja perfeito. Ele sabe que você não é. Ele não espera que você acerte em tudo. Ele sabe que você, na verdade, vai errar mais do que acertar. O que Deus espera é lidar com quem você é de verdade, com a tua verdade, com o teu Jacó, não com o teu Esaú. Esaú é religião, Jacó é evangelho. É gente de verdade. É gente de verdade. É gente que se mostra, gente que pode ser achada. Gente, quando a gente se relaciona com alguém que você sabe quem é, a única possibilidade de fazê-lo é construir a casa sobre essa rocha. Esse é o fundamento da construção. Você tem que cavar, tem que tirar as aparências, tem que tirar os hologramas, tem que tirar todos os embrulhos que você fez para ser aceito na sociedade, para ser aceito nos amigos. Eles não servem para Cristo, eles não servem para o Evangelho. Em segundo lugar, eu estou tomando um pouco de cuidado, minha esposa me repreendeu da última vez, ela disse que não quer que eu corra, porque ele perde um pouco das coisas da mensagem. Eu estou guardando aqui para não precisar correr. Em segundo lugar, para que você consiga se desconstruir, para ser edificado, para conhecer o Evangelho, você precisa aprender a renunciar ao seu ponto de vista. Todos nós temos construções pessoais e opiniões pessoais acerca de todas as coisas. Nós temos opiniões pessoais acerca de Deus, acerca da igreja, acerca da Bíblia, acerca da espiritualidade. A gente vem para a igreja ou para o meio do Evangelho e não para de pensar por isso. O problema é que a fonte do pensamento no Evangelho não pode ser a intelectual. Deus não quer intelectuais. Deus não está preocupado com o nível intelectual de ninguém. Deus não precisa
do teu nível intelectual. Ele não depende, na verdade, quanto mais intelectual você pensa ser, quanto mais inteligente você pensa ser, quanto mais capaz você pensa ser, talvez seja esse um embrulho mais difícil de jogar fora. O processo de desconstrução se dá quando eu cavo e tento achar quem eu de verdade sou. Em segundo lugar, quando eu aprendo a abandonar meu ponto de vista, a minha visão. Tal qual Nicodemos, intelectual, capaz, teólogo, inteligente, conhecedor. Jesus olha para ele e diz: você vai precisar, meu brother, nascer de novo. Porque o que você tem te atrapalha demais. Você sabe demais para andar com o evangelho. É muito difícil entender isso. É muito difícil. Você sabe quando é que você vai precisar abandonar parar de abandonar teu ponto de vista? Nunca. Eu nasci na igreja evangélica. Eu sou pastor desde os 19 anos de idade. Eu vivi nesse meio e às vezes ainda me pego sendo autor do meu próprio ponto de vista. Eu ainda luto com muita força para abandonar o meu próprio ponto de vista. Saulo caminhava para Damasco para defender a sua religião, aquilo que do seu ponto de vista era o certo, do seu ponto de vista era o santo, do seu ponto de vista era o correto. E ele tem o desprazer de encarar a Deus que disse a ele: eu sou aquele que você persegue. Seu ponto de vista está completamente errado. Você precisa abandonar teu ponto de vista, Saulo. Você precisa permitir que eu segue você para você aprender a ver de outro jeito, enxergar de outra maneira. Saulo é religião. É entender o evangelho do ponto de vista intelectual, teológico, filosófico. Paulo é evangelho. É alguém que se fez cego para ver. É alguém que renuncia o si mesmo e a sua própria inteligência e capacidade para redescobrir a Cristo e a Deus. Então, cave até achar a sua verdade. Em segundo lugar, renuncie o seu próprio ponto de vista. E em terceiro, já vou terminar, aprenda a tomar o fardo de Cristo. Nós vivemos o tempo das doenças psicossomáticas e emocionais. As pessoas estão enfermas e as pessoas estão doentes. A grande maioria da população está no nível de ansiedade ou de qualquer outra coisa. No meio do evangelho também, a gente está em Setembro Amarelo falando de suicídio, como tem pessoas morrendo e entristecidas e perdidas nesse tempo. Jesus deu uma palavra sobre isso. Gente que tem a alma cansada. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Aprendei de mim, preste atenção, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Em último lugar, o meu conselho é aprender de Jesus e tomar o seu fardo, o seu jugo. O jugo é o instrumento daquele carro de bois que prepara a terra para ser arada, ser semeada. E eles colocam o jugo sobre 2 bois. Normalmente se coloca um boi que eles chamam de boi velho, o boi que já foi adestrado, o boi que anda na velocidade certa, o boi mais tranquilo e um boi jovem. Eles colocam o mesmo jugo sobre os 2. O boi jovem tem a tendência de querer correr, de querer se acelerar. O boi jovem, ele não é ensinado, ele não é adestrado, ele não sabe como lidar. Então, o jugo iguala a caminhada dos 2. O boi jovem vai aprendendo a andar no mesmo ritmo do boi velho. O boi velho é mais experiente, é mais calejado. Jesus disse a mesma coisa. Ele disse: toma sobre vós o meu jugo. Ele vai ajudar você a aprender a caminhar, aprender a viver, aprender a lidar com seus dias. E que jugo é esse? Que jugo leve é esse de Cristo? O jugo leve de Cristo é ser manso e humilde. Manso não é falar baixinho, não é nunca se alterar, não é nunca gritar. Manso é aquele que se deixa conduzir, que se deixa ensinar. Humilde não é a pessoa pobre, a pessoa que não tem recursos. Humilde
é aquele que abre mão do seu direito. Esse é o grande segredo. Se você quer tomar o fardo de Cristo, se você quer tomar o jugo de Cristo, você vai precisar aprender humildade e mansidão. Você vai precisar aprender a se deixar pastorear. Outra notícia para você é que você não tem um tempo em que você vira pastor e para de ser pastoreado. Todos nós somos pastoreados o tempo inteiro. Eu nunca quero me deixar de ser pastoreado. Foi por isso que quando assumimos o desafio de iniciar a Vereda, comunidade cristã, eu sei que precisava de pastores ao meu lado. Não para fazerem a minha vontade, mas gente que estivesse junto comigo, me ajudando, me pastoreando minha casa, pastoreando minha vida. Quando convidei Sérgio e Toninho, não convidei 2 discípulos, convidei 2 pastores, colegas, gente que vai andar comigo, gente madura para me repreender quando necessário, gente madura para me ensinar e para me corrigir quando necessário, porque eu também quero estar manso e humilde, quero me guardar nisso. Não sou assim. Alexandre não é manso, Alexandre não é humilde, mas o Senhor em mim pode ser. Então eu me guardo, eu me protejo debaixo do pastoreio, me protejo debaixo de irmãos. Esse é o caminho de tomar o fardo de Cristo, o jugo de Cristo. Se você quer desconstruir sua vida, você precisa cavar até encontrar quem você é de verdade e mostrar quem você é a Cristo e aos homens. Lidar com o seu verdadeiro, com todas as falhas e debilidades que você tem. Você precisa renunciar ao seu ponto de vista para aprender a reenxergar. Jesus disse, eu vim fazer cegos os que veem e vim dar vista aos cegos. Se você quer desconstruir-se para ser edificado por Cristo, tem que ser manso e humilde para tomar o jugo de Jesus. O Senhor te abençoe. O Senhor nos abençoe. Eu queria terminar fazendo uma oração aqui com você. Eu queria terminar clamando a Deus que nos ajude. Em último lugar, quando Maria descobriu que o evangelho nasceria dentro dela, Maria recebeu esse desafio. Maria era mansa. Jesus disse a ela que o anjo disse a ela que ela não teria noivado, que ela não teria festa de casamento, que os sonhos dela tinham sido frustrados. E como mansa que era, ela disse, eu sou serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Mas ela disse, isso vai acontecer? Talvez seja a pergunta que você está fazendo. Enquanto eu estou aqui falando, você está dizendo, Alexandre, é fácil falar. Viver que é difícil, eu sei disso. Como esse milagre vai acontecer? Como é que eu vou enfrentar o desafio de ser verdadeiro? É difícil ser verdadeiro. Como é que eu vou aprender a me cegar plenamente, para aprender a enxergar a vida de outro jeito? Como é que eu posso ser manso e humilde na prática, no meu dia a dia? Ora, essas coisas são impossíveis para a gente. Mas há o poder de Deus, há o milagre, o toque de Deus. Maria disse, como eu vou conceber? Eu sou virgem. É impossível. Talvez você esteja dizendo, Alexandre, como eu vou me desconstruir? Como eu vou conceber o evangelho? É impossível para mim. Quando eu penso em ser manso e humilde, quando eu penso em ser verdadeiro, quando eu penso em desaprender, abrir mão do meu próprio ponto de vista, essas coisas me são impossíveis. Eu quero profetizar sobre você como o anjo disse a Maria. O Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo vai te envolver e você vai conceber o Evangelho de Jesus. Você vai desfrutar de uma outra maneira de viver. O Evangelho vai ser gerado em você e a partir de você. Vamos orar?